Olá, cremildas e cremildos, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre peelings químicos. Eu tenho certeza que é um tema que vocês vão gostar muito, que vai trazer muitos resultados aí para vocês. Nós vamos apresentar uma linha muito legal. Então, me apresentando um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre peelings químicos. Eu sou Letícia Martori, esteticista e cosmetóloga formada há 13 anos. Sou pós-graduada em estética avançada. Empreendo na área da beleza desde 2012, então tenho aí muita coisa aí para passar para vocês. Eu acho que quando a gente empreende na área da beleza são muitos desafios, mas é muito gratificante tudo que a gente passa, né, dentro da clínica aí, e a Mais Creme está aqui para compartilhar com a gente todo esse conhecimento e trazer alta tecnologia para a gente conseguir trabalhar dentro da nossa clínica. E eu tô aqui para ajudar vocês a construir esse caminho, ajudar e compartilhar um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês. Bom, vamos lá. Não tem como a gente falar de peeling sem antes falar de alterações pigmentares. Então eu trouxe aqui algumas alterações que vocês vão receber na clínica de vocês. Vai ser muito comum a gente receber esse tipo de queixa, né? Melasma, melanose solar, efélides, né? Que são aquelas sardinhas que muita gente incomoda com isso. Então é algo que vocês vão lidar, né? Dentro da clínica de vocês, em cabine. Então, a hiperpigmentação pós-inflamatória, outra queixa muito que as pessoas trazem para nós, principalmente pós-acne. É uma lesão que nós conseguimos tratar muito com o peeling químico. Então, todas essas alterações pigmentares eu trouxe para vocês e que a gente consegue sim traçar todo um tratamento, fazer uma ficha de avaliação completa e melhorar essa dor, né, da cliente. Porque quando ela vem com essas alterações, vocês vão perceber que elas vão estar com a autoestima baixa, talvez não quer nem tirar foto, isso atrapalha a vida social da cliente. E a gente está aqui para ajudar elas, né? Para melhorar essa pele, melhorar esse clareamento da pele e tudo mais, eu vou explicando aí para vocês. Dando continuidade, não tem como a gente falar, igual eu estava falando de lesões pigmentares, sem antes a gente saber qual que é o processo, né? O que acontece para a pele manchar. Eu gosto muito de explicar isso para as clientes quando a gente vai fazer a ficha de anamnese, né, a ficha de avaliação. Por quê? A cliente ela precisa entender como que acontece esse processo de mancha, até para ela começar a pensar, começar a raciocinar o porquê, quais são as atitudes, o que está acontecendo no dia a dia, para a gente evitar essa formação de manchas. Então vamos lá. Explicando brevemente para vocês como funciona, nós temos os nossos melanócitos. Então, qual que é a função dos nossos melanócitos? Formação, né, a produção de melanina, que é o que dá cor para a nossa pele. Então, o melanócito, acho que eu vou explicar para vocês aqui na lousa, que vai ser até melhor. Vamos lá, nós temos o melanócito. Aqui nós temos um exemplo que seja a nossa pele. Então, aqui a gente tem epiderme, derme e a hipoderme aqui baixinho. O melanócito, ele fica bem na camada basal aqui da epiderme. Imagina aqui, ó, epiderme. E aqui a derme, certo? Então, o melanócito, ele fica aqui na camada basal da epiderme e bem na derme papilar, que a gente chama. Então, por isso que é muito importante a gente saber onde os melanócitos estão, que é onde a gente produz a melanina, para a gente não ter um efeito rebote aqui, ó, indesejado. Porque o efeito rebote, ele acontece muitas vezes quando a gente atinge a derme. E isso a gente não quer, entendeu? Porque quando a gente atinge a derme, o efeito rebote é muito mais agravante. Então, a gente quer fazer, retirar toda a camada superficial da pele. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona os tipos de peeling, qual a profundidade que cada um chega. Tô olhando para lá, né? Então aqui a gente vai fazer para a gente entender como que funciona o melanócito. Eu até trouxe um abacaxi para explicar para vocês como funciona.
Vou pegar ele aqui. Ó, para vocês entenderem como que funciona, é como se a palma da minha mão fosse os melanócitos, certo? Os melanócitos, dentro deles a gente tem uma organela, que são os melanossomas. O que é isso? Os melanossomas, eles vão passar pelos dendritos, como se fossem os meus dedos, certo? Os dendritos são os meus dedos, e aqui na palma da minha mão é o melanócito. Quando ele passa pelos dendritos, eles chegam nos queratinócitos. O que é os queratinócitos? São as nossas células da pele, tá? Então aqui, ó, imagina, eu vou passar meu próximo slide para vocês verem o desenho do melanócito. Ó, aqui a gente tem a base do melanócito, os dendritos e aqui os queratinócitos. Imagina que aqui são todas as nossas células. Então o que acontece? Quando o pigmento é liberado, né, aqui ó, dos melanócitos, eles vão passar, tem a informação aqui, para liberar para as nossas células. O que acontece? Quando o pigmento é liberado, ele vai para o DNA da nossa célula. Para que isso, né? O porquê que a melanina vai para o DNA da nossa célula? Para proteção. Então, a melanina é a nossa maior proteção de DNA. Então, a melanina ela não é o nosso vilão. Então, a gente tem que explicar isso para cliente também. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, eu mancho muito fácil. E aí vem a exposição solar. Por quê? Eu não acabei de falar que a melanina é o nosso fator principal de proteção de DNA, principalmente contra os raios UV, né? Os raios ultravioletas, radiação solar. Então, quando a radiação solar bate, a melanina está ali para te proteger. Ou seja, quanto mais sol a gente toma, mais melanina vai produzir ali para a gente proteger o nosso DNA. Então, vocês percebem que quando a gente toma muito sol, que a gente bronzeia, faz marquinha de biquíni, vai para a praia, a gente bronzeia por quê? Porque forma uma sombra na nossa pele. E é isso que a melanina faz. Ela está protegendo o nosso corpo contra a radiação UV. Então, por isso que acontece essa sombra e por isso que acontece a mancha, tá? Aqui eu até coloquei no slide sobre esse exemplo que eu dei do abacaxi para vocês, que eu acho que mostra bastante para vocês nunca esquecerem como que forma a melanina e como ela vai para as nossas células e assim ocorre a mancha, né, pela produção exacerbada de melanina. Ó, coloquei aqui nesse slide um pouquinho para a gente falar sobre tirosina e tirosinase, porque quando a gente fala de manchas, é esse o processo que acontece quando a gente tem desencadeadores de produção de melanina exacerbada, um exemplo, radiação UV, que eu acabei de falar. Então a gente tem, eu coloquei até um esqueminha aí para vocês, da tirosina e a tirosinase. Então o que acontece? A tirosinase converte a tirosina em dopaquinona. Então, o que é isso? A dopaquinona vai fazer a formação aí de eumelanina e feomelanina. Então, é muito simplificado para vocês entenderem o que é eumelanina e feomelanina, é a coloração do pigmento. Então, vocês vão perceber que a eumelanina é aquela mancha amarronzada, quando vocês pegam a cliente e vai fazer a avaliação, é aquela mancha mais escura. Agora, quando a gente pega a feomelanina, é aquele pigmento mais avermelhado e amarelado. Então, basicamente, é isso. E através dos desencadeadores, né, de melanina e da produção exacerbada. Aqui, então, eu coloquei alguns exemplos dessa produção descontrolada. Então, tudo isso a gente vai fazer sempre de acordo com a ficha de anamnese do cliente, perguntar quais são os hábitos diários, né, desse cliente, se já teve gestação, se não, porque tudo isso pode desencadear, né, as manchas, principalmente o melasma ou cloasma, né, no caso da gestação. Então, coloquei exposição solar, a poluição, hormônios, estresse. Então, o fator emocional conta muito. Vou dar um exemplo para vocês. Já faz alguns anos que eu trabalho com peeling, principalmente com peeling médio. E eu tive na clínica um resultado muito satisfatório, com 15 dias após o peeling. E aí passou menos de um mês,
a minha cliente teve uma perda na família, né? Ela perdeu o pai, então ela teve um pico emocional muito alto. E aí isso acabou desencadeando mais manchas no rosto dela, e o que a gente tinha conseguido no clareamento acabou voltando um pouco. Então isso dá para perceber, dá para a gente entender muito bem que o fator emocional ele está muito ligado ao aparecimento de manchas e ao escurecimento da face. Então o fator emocional conta muito, gravidez conta muito, medicamentos, então pelo uso principalmente de anticoncepcionais, isso pode sim desencadear mais manchas, e isso a gente consegue sim um resultado bem satisfatório com os produtos e a linha inteira do Black Secret da Tulipia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês até de 2 protocolos, tanto o Life C quanto o Black Secret da Tulipia, que são 2 protocolos que eu uso na clínica e que eu tenho bons resultados, principalmente tanto para melasma, que eu falo que é principalmente, que é a queixa principal hoje que eu atendo é melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, mas sim para a gente dar aquele viço na pele, sabe? Porque mesmo que a gente tenha todos esse descontrole, né, essa produção descontrolada de melanina, a gente acaba mudando todo o pH da pele, o viço, ela fica desidratada, ressecada. Então, com esse protocolo, além do clareamento, a gente consegue obter uma gama aí de resultados, a gente consegue trazer muito mais benefícios para a cliente do que só o clareamento. Aqui eu coloquei um holograma, depois se vocês quiserem eu vou disponibilizar esse holograma para vocês. Porque aqui ele coloca todos os mecanismos de ações da formação de mancha na pele. Então, desde a poluição, da gestação, o que acontece fisiologicamente no nosso corpo, tudo que acontece até a gente ter uma hiperpigmentação da pele. Então, ali vai ter a formação, a ativação da tirosinase, o que acontece, se aumenta qual hormônio, para a gente entender. Eu não vou me aprofundar nesse holograma, mas eu trouxe ele aqui porque eu posso disponibilizar isso para vocês. Então tem aqui todos os processos inflamatórios que acontecem, pra gente, aí ele vai ligando assim, ó, até a gente chegar no ponto de hiperpigmentação. Então isso daqui depois eu vou colocar para vocês. E agora vamos entrar mesmo para falar de peeling químico, que é o nosso objetivo aqui. Vou falar um pouquinho dos ativos para vocês, e agora a gente vai entrar num momento que eu vou falar de 3 tipos de peeling que existe, pra gente, igual eu estava explicando para vocês, onde ficam os melanócitos e onde a gente deve trabalhar com cada tipo de peeling. Então, eu coloquei aqui primeiro o peeling superficial. Nós temos 3 tipos de peeling, que é o superficial, o médio e o profundo. Nós vamos trabalhar basicamente com peeling superficial e peeling médio. Peeling profundo não. O superficial é aquele peeling mais leve, mais brando, às vezes nem descama a pele ou pode ter uma leve descamação, é normal. A gente vai trabalhar com ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático, são ácidos numa concentração um pouquinho mais baixa. Então ali de 5 a 10% no máximo é um peeling superficial. Dá pra gente trabalhar, por exemplo, com ácido ascórbico. Aqui eu não coloquei aqui na mesa, mas a gente tem o Life C, que é o que eu tô falando do protocolo que nós vamos falar sobre ele bastante, que é um exemplo de peeling superficial. Por quê? A gente trabalha a vitamina C com ele em todas as etapas. E ele tem vitamina C pura a 20%, que é o ácido ascórbico. Então, ele sim a gente pode trabalhar nessa concentração, mas ainda continua sendo um peeling superficial. Mas aqui, para vocês entenderem, o peeling superficial é um peeling brando, é aquele para a gente trazer hidratação, viço, deixar aquela pele muito mais pronta para permear outros ativos. Então, por exemplo, eu gosto muito de associar o Life C ao microagulhamento, para a gente trazer um outro patamar de resultados. A gente consegue trabalhar clareamento, consegue trabalhar acne, manchas de acne e consegue trazer esse viço para a pele, essa vitalidade que a pele precisa. Então eu tive bons resultados já com o Life C da Tulipia. Ele tem alguns ácidos porque ele tem o esfoliante, ele tem o passo a passo aqui, vou mostrar para vocês. Então ele tem o esfoliante que a gente consegue
que tem um blend de ácidos, então ele é sim um peeling químico, considerado um peeling químico, porque a gente consegue fazer essa ação na pele e ele pode sim ter uma leve descamação. Então eu gosto muito do peeling superficial e do Life C como sendo o nosso queridinho aí do superficial. Falando de peeling médio, eu já trabalho com peeling médio há alguns anos e tenho assim, posso falar que eu tenho um certo carinho até pelo peeling médio, porque eu acho que o resultado que ele traz para nós dentro da clínica é sensacional. A gente consegue ver no rosto da cliente o quanto ela está satisfeita, o quanto a gente devolve a autoestima para a cliente. Então é muito legal. Uma coisa do peeling médio que eu gosto muito é o quanto você fica um pouco mais próxima também da cliente, porque você acompanha ela todo aquele processo, você acompanha todo aquele clareamento da pele. A gente vai trabalhar com Black Secret como sendo o nosso peeling médio, porque aí a gente tem concentrações mais altas de peeling. Então aqui, para vocês terem noção, no clareador concentrado do Black Secret, a gente chega a ácido glicólico com 70%. Então ele é um pouco mais concentrado do que os outros e a gente consegue obter um clareamento muito mais eficaz, principalmente em melasma e manchas de acne. Então aqui a gente consegue trabalhar muito bem isso. E além do clareamento que a gente consegue obter muito legal com o peeling Black Secret, a gente consegue um rejuvenescimento e um tratamento de rugas finas e algumas mais profundas tem um resultado muito satisfatório. Geralmente esse protocolo, eu vou falar um pouquinho mais específico do protocolo e de ativos para vocês. Eu gosto muito de associar ele ou a gente faz 3 sessões uma vez na semana, ou a gente faz 3 dias seguidos. Eu costumo fazer 3 dias seguidos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, até por conta dessa técnica, o quanto que os meus resultados foram mais satisfatórios do que fazer semanalmente. Porque de acordo com até a própria indústria, né, a fabricante dos produtos, elas até aconselham fazer uma vez na semana, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês até do meu resultado clínico e da minha experiência clínica, que eu acho que foi muito bacana, como eu usei esses produtos. Vamos falar um pouquinho sobre peeling profundo. É um peeling que a gente não vai entrar, não vai trabalhar com ele. Geralmente são só médicos que fazem peeling profundo e eu coloquei a foto aqui que já é tão comentado aí na internet, né, nas redes vizinhas aí, muitos vídeos mostrando sobre o peeling de fenol. Peeling de fenol, ele é muito mais agressivo, o processo inflamatório dele é muito mais alto e tem muito mais riscos. Então isso a gente não entra, né, que é um peeling profundo, igual eu expliquei para vocês, enquanto a gente chega a uma camada mais profunda da pele e a gente chegar na derme é muito mais perigoso do que a gente ter um efeito rebote, principalmente do processo inflamatório ser muito alto. Aqui o que a gente entraria seria o laser CO2, o fracionado. Eu clinicamente trabalho com laser fracionado também e a gente consegue sim obter um resultado muito satisfatório sem ser com peeling de fenol. Então a gente consegue tratar clareamento, manchas, cicatriz de acne, sim, com laser e o CO2 fracionado. Agora o peeling de fenol é considerado sim um peeling profundo e aí ele vai, claro, a gente rejuvenesce, né? Os casos aí rejuvenesce até quase 15 anos uma pele e aí seria mais um peeling médico. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa cascata inflamatória. Então, o que acontece quando a gente vai fazer um peeling? Então, isso eu gosto muito de falar para a cliente também, como vai ser, o que ela vai sentir, qual é o processo que vai acontecer na pele dela, para a gente entender melhor qual é a cascata inflamatória. Então, são 5 passos, né, da cascata inflamatória. A primeira, o que a gente tem que entender é quando a gente faz um peeling químico e ocorre o eritema, né? O que é o eritema? Aquela vermelhidão, porque aqui a gente já colocou vermelhidão e aquecimento da pele. Então, o que acontece? Vasodilatação. Então, a gente está aumentando a irrigação sanguínea daquele local quando a gente faz um peeling químico. Por quê? Existe ali uma reação química. Então, eu gosto de explicar isso para cliente também. Olha, você vai sentir isso, vai ficar um pouquinho vermelhinha, é normal a pele aquecer um pouco, é normal a gente ter até um pouquinho de edema, por quê? Ocorre vasodilatação, a gente está aumentando, irrigando mais esses vasos sanguíneos. Segundo,
liberação de mediadores inflamatórios e migração de células inflamatórias. Então, já estou falando do 2 e do 3. Então, vasodilatação, liberação e migração de células inflamatórias. Então, o que acontece aí? Como a gente tem uma reação química, né? Eu até coloquei no slide aí para vocês toda a cascata inflamatória. Como a gente tem uma reação química, eles desencadeiam uma resposta inflamatória. Então, o que a gente quer? Quando a gente faz um peeling, nós queremos que aconteça um processo inflamatório ali, mas desde que seja localizado, por isso a migração de células inflamatórias, desde que seja localizado e controlado. Então, esse processo inflamatório, ele tem que ser controlado quando a gente faz um peeling químico. Então, o quarto, nós temos aí produção de fatores de crescimento. Então, para que eu preciso, né, da produção de fatores de crescimento? Justamente para a gente ter uma regeneração celular. Então, para a gente conseguir renovar essa pele, ter uma produção nova de colágeno e elastina da pele. Então, é um processo. Então, a gente faz vem a vermelhidão, o eritema, a vasodilatação, esse aquecimento da pele. Depois a gente consegue ter esse processo inflamatório controlado. Aí a gente vem nessa cascata, próximo passo da cascata, produção de fatores de crescimento e depois a remodelação da pele. Então aí a gente consegue nitidamente e visivelmente ver uma nova pele sendo produzida, uma renovação celular, uma renovação de pele. E aí a gente consegue melhora do colágeno, melhora da elastina, melhora do contorno facial, melhora das rugas finas, rugas um pouquinho mais profundas, a gente consegue uma melhora também. E no clareamento total da pele, depois que essa cascata ficou perfeita, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as indicações do peeling químico, as contraindicações também, e para que e por que a gente fazer um peeling químico. Além de trabalhar todos os tipos de mancha, né, que eu citei aqui anteriormente, a gente pode obter todo esse clareamento de melanose solar, mancha senil, né, que são os lentigos, a gente consegue um resultado bem legal. Hiperpigmentação pós-inflamatória, mancha de acne, melanose, melasma, tudo isso a gente consegue trabalhar com o peeling químico. Então a gente consegue uma textura melhor dessa pele, você consegue observar até pelo próprio toque da mão como a textura melhora da pele. Então aquela pele hiperqueratinizada, aquela pele espessa, quando a gente pega para fazer, é muito satisfatório a gente fazer tanto o Life C quanto o Black Secret. Eu gosto de associar eles até para pré-procedimento. Um exemplo, a sua cliente quer fazer uma toxina botulínica, tá falando para você que ela quer fazer um preenchimento, enfim, algum procedimento injetável que ela queira fazer depois, você pode oferecer um peeling antes, para a gente trabalhar essa pele antes, deixar ela muito mais apta para receber qualquer tipo de tratamento depois. Então, um dos benefícios da indicação do peeling é você estimular essa entrega de ativos depois. Além de melhorar colágeno, melhora a hidratação da pele, viço, a gente consegue fazer um tratamento preventivo da pele também. Então a pessoa está lá começando ali, fazendo, por exemplo, um botox preventivo, né, a toxina botulínica preventivo. Oferece um Life C antes, porque o resultado é outro. E a própria profissional que vai fazer depois a toxina botulínica, ela percebe até na entrada da agulha o quanto a pele fica mais permeável e o quanto o resultado é muito mais satisfatório e muito mais rápido. Então a gente pode oferecer esse tipo de tratamento como pré-procedimento também, tá? Pra gente preparar essa pele para outros procedimentos. Acne e cicatriz de acne é um bom indicativo também para o peeling. Rejuvenescimento, tratamento de fotoenvelhecimento também. Poros dilatados, eu gosto muito também para oferecer o peeling químico. A gente pode oferecer tanto o Life C quanto o Black Secret também para poros dilatados, que melhora bastante. Eu já tive isso como resultado clínico. Contraindicações. Primeira, gestação e lactação já é uma contraindicação basicamente de tudo, né, da estética. Pele com lesão, pele inflamada, ou com alguma feridinha aberta, ou a pessoa está com herpes ativa, não é indicado, acho que eu não sei se eu coloquei aqui para vocês. Dermatite atópica, psoríase, tudo isso a gente é contraindicado. Pessoa com tratamento em tratamento oncológico também é contraindicado.
O que eu não coloquei aqui, mas que também é contraindicado, acne grau 4. Então, aquela acne que está muito severa, que já está num grau muito avançado, é uma contraindicação também do peeling. Por quê? Por toda a cascata inflamatória que eu acabei de explicar para vocês, não é indicado para quem está com uma acne grau 4 por conta da vasodilatação, do processo inflamatório que causa, e a gente vai aumentar muito a irrigação e a proliferação de bactérias. Então, isso não é legal. Então, aqui tá algumas contraindicações para vocês, e eu coloquei aqui possíveis complicações. Isso daqui também eu posso deixar depois disponível para vocês, porque fala de medicamentos que a gente pode indicar caso a cliente tenha alguma complicação no pós-peeling. Quais são essas complicações? Geralmente herpes pode sair, é normal, pode acontecer. Coceira muito intensa ou alergia muito intensa. Eu coloquei aqui a indicação de aciclovir, 200 mg, se caso tiver herpes. Então eu colocar um comprimido, se ela tiver muito severa, tá? Se for uma herpes que dê muito severa ali no pós-peeling, então coloca um comprimido de 4 em 4 horas por 7 dias. O comprimidinho de aciclovir. Eu costumo indicar se caso tiver herpes ativa no pós-peeling. Alergia intensa. Geralmente a gente até indica, a pessoa teve uma reação alérgica ao peeling, e aí às vezes a gente logo indica já uma loratadina, né, um antialérgico aí. Mas aqui, como a gente fala de um peeling médio, a gente já vai entrar com corticoide, então a gente vai entrar com prednisona, tá? 20 mg, geralmente eu já mando tomar 2 comprimidos para dar 40 mg, uma vez ao dia por 5 dias. Então isso aqui é uma indicação que eu tenho quando eu faço peeling médio, tá? Que é um peeling um pouquinho mais agressivo, numa concentração um pouquinho mais alta de ácidos. Coceira intensa, aí a gente vai usar um antihistamínico aí, tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Então eu coloquei algumas possíveis complicações, porque eu sei que pode ter. São raras, tá? Não é muito difícil acontecer, principalmente com LifeC, com Black Secret, eu nunca tive praticamente, mas é bom colocar, porque a gente não sabe, cada organismo é um, cada pele é uma e pode ter uma reação diferente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho a pele muito sensível, então qualquer coisa que eu faço, por exemplo, um LifeC, ela já dá uma certa vermelhidão no outro dia, ou se eu faço de manhã à tarde, a minha pele já começa a querer mostrar, mas é meu, qualquer coisa que eu faço pode acontecer isso, então por isso que eu estou orientando vocês que são possíveis complicações, certo? Nós vamos começar agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os protocolos, né? Eu vou falar um pouquinho do protocolo do LifeC e um pouquinho do protocolo do Black Secret, tá? Então no próximo slide aí nós vamos colocar, lembrando, o LifeC é um peeling superficial, tá? Então a concentração de ativos dele é um pouquinho mais baixa e a gente consegue trabalhar muito mais peles, né? Vamos falar assim, muito mais disfunções estéticas com ele. E ele realmente assim está sendo um dos meus queridinhos na clínica. Coloquei aqui alguns benefícios dele para vocês. Estimula a produção de colágeno e elastina. Ele é um forte antioxidante por conta da vitamina C. Acho que, se eu não me engano, são 7 produtos. É isso mesmo, 7 produtos. Então, todas as etapas têm vitamina C. E a monodose dela é vitamina C pura, que a gente consegue trazer um antioxidante muito forte para a pele, contra os radicais livres, fatores extrínsecos, né, poluição, maquiagem, que a gente usa muito e muitas vezes não limpa a pele, né, como deveria à noite, fazer o skincare certinho. Então aqui a gente consegue ter um resultado muito bacana, porque ele consegue sim proteger o nosso DNA celular e reverter esses danos, né, do extrínseco, que a gente chama, né, de todo fator externo que causa na nossa pele, fotoenvelhecimento e danos causados também por exposição solar. Peguei os produtinhos aqui para mostrar para vocês o passo a passo do LifeC. Primeiro a gente vai começar com a espuma, que é o Nano Sabonete Mousse. Então ele é uma espuma mesmo, todos eles com uma fragrância muito forte de laranja e é uma delícia, os clientes já sentem na hora, e todos eles têm esse forte aroma de laranja por conta da vitamina C. Então primeiro passo,
é o sabonete mousse. A gente vai espalhar em toda a face, deixar agir aí por 2 minutinhos e retirar com algodão umedecido em água, tá? Ele sim, a gente já vai obter uma grande limpeza da pele e retirar toda a maquiagem. Se a pessoa já estiver maquiada, a gente já consegue tirar todo com ele. Esse é o passo 2 do nosso Life C, é o Nano Peeling Abrasivo. É um esfoliante físico, tá? Tem um cheirinho também de laranja muito agradável, e aqui a gente já vai entrar com concentrações de peeling baixa. Lembra que eu falei que o Life C ele é um peeling superficial. Então aqui a gente vai ter o ácido glicólico, o ácido ferúlico, óleo de amêndoas, nanotecnologia e argila branca. E aqui também as concentrações aí é de 5 a 10% no máximo. Então quando a gente passa ele, nós vamos deixar agir aí por 5 minutos mais ou menos. Então a gente passa em movimentos circulares em toda a face até os grânulos se desprenderem da pele. A hora que você perceber, porque ele é bem abrasivo e ele é bem grosso de passar. Então quando a gente começa a sair os granulozinhos, é a hora de deixar agir aí por 5 minutinhos e retirar. Eu aconselho retirar com gaze umedecido em água, que é muito mais fácil a remoção dele. Nosso terceiro passo é a tonificação. Então, vocês percebem que é um passo a passo aí de higienização, né? Limpa, esfolia, tonifica. Então, aqui é o nosso nanotônico, né, do Life C. Então ele já tem extrato de manga, extrato de pêssego, extrato de laranja, ele tem uma fragrância super agradável e aí vocês vão tonificar, umedecendo, fazendo fricções na pele, ou vocês podem simplesmente jogar em cima do rosto da cliente, claro que sempre protegendo os olhos, ou vocês podem colocar, umedecer com gaze e fazer fricções e não remover. Então após o tônico, nós vamos para o nosso quarto passo, que é a aplicação da monodose. Aqui a gente tem a vitamina C pura a 20%. Vocês podem aplicar em toda a face, ela é bem aquosa, então como se fosse um sérum mesmo. Você faz algumas aplicações. Então uma, dá pra gente colocar na face toda. Ou vocês podem fazer tamborilamento com os dedos para permeação de ativo, ou um protocolo que eu gosto muito de realizar, eu nem coloquei aqui no nosso passo a passo, mas eu consigo colocar microagulhamento junto. Então nessa hora desse passo, que é o quarto passo de colocar a monodose, nós podemos microagulhar. Claro que respeitando aí um tempo de 15 a 20 dias, e vocês podem associar o não microagulhamento com uma semana depois. Então não tem problema, fala assim, Lê, posso microagulhar hoje e daqui uma semana fazer o Life C sem o microagulhamento? Pode e deve. Eu geralmente passo para as minhas clientes dessa forma, eu monto um protocolo para elas com microagulhamento e sem microagulhamento. Então aqui a gente vai usar a monodose, tanto para microagulhar como não. Pós-monodose, nós vamos ocluir essa monodose, nós não vamos retirar ela da pele com a máscara iluminadora. A gente vai ocluir a nossa monodose que a gente acabou de passar. Mesmo no microagulhamento eu consigo ocluir com a máscara iluminadora. E mesmo se vocês não fizerem o microagulhamento, a gente vai ocluir com ela. Essa máscara, ela já é antioxidante, tem a vitamina C, igual eu falei para vocês, tem vitamina C em todas as etapas do procedimento. Então aqui ela já vai ter uma máscara mais hidratante. Então ela vai ter óleo de amêndoas, vitamina E, vai ter manteiga de karité. Então ela tem o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, arginina e glicina e a nanotecnologia específica do Life C. É uma máscara maravilhosa, com a fragrância também bem puxada para o laranja, bem puxada para o cítrico. E aí vocês vão ocluir e deixar de 15 a 20 minutos. Depois disso, a gente vai remover toda essa máscara com algodão umedecido com água ou gaze umedecida com água. Uma outra dica que a gente pode dar, se vocês quiserem potencializar a hidratação da pele da sua cliente, se for uma pele muito desidratada e seca, a gente consegue, enquanto você está deixando a sua cliente ali de 15 a 20 minutos na máscara, a gente pode fazer uma oclusão com gaze, sabe aquela máscara de gaze ou máscara de TNT? A gente pode embebedar essa máscara no tônico e ocluir a máscara iluminadora para a gente fortalecer e promover uma hidratação maior dessa pele. E depois você remove tudo junto. Então é uma dica, se a pele estiver muito seca, vocês podem fazer isso ou deixar somente a máscara de 15 a 20 minutos. Uma experiência que eu oriento vocês também.
Quando a cliente está ali esperando de 15 a 20 minutos, eu sempre ofereço algo a mais. Então ali você vai fazer uma massagem nas mãos, ou uma massagem nos pés, uma massagem na cabeça, né, no couro cabeludo, que é muito legal, as clientes adoram. Ou também vocês podem acrescentar com algum acessório, colocar um massageador no trapézio, enquanto ela está ali na máscara esperando, vocês colocam um massageador ali para massagear essa região que é muito mais tensa. Então são dicas aí para você gerar experiência para o seu cliente e você fidelizar também o seu cliente na hora da aplicação. Terminou a máscara, finalizei, retirei, nós vamos para o passo 7, que é o que? Nós vamos usar o Nano Sérum Clareador 20%. Então a gente vai usar esse sérum e não vai retirar. Nós vamos deixar ele na pele da cliente e finalizar com protetor solar por cima, que é o nosso Hidrasol. Ele pode ser tanto fator 30 quanto fator 60. Então esse sérum ele vai potencializar todo o protocolo que a gente fez e ela vai embora para casa com esse sérum e protetor solar por cima. O sérum ele já vai ter ácido hialurônico, ácido cógico, tem outros ativos aqui, como ácido fítico, placenta vegetal. Ele tem também células tronco. Então esse sérum é muito importante, você pode até vender para sua cliente no home care. Ela pode usar tanto o sérum clareador 20% quanto o citrogel. Eu coloquei aqui também as indicações de home care para vocês. Depois desse protocolo, vocês podem ter na clínica de vocês, até como uma renda extra, os produtos para você indicar home care para cliente. Então aqui, sem exceção, eu colocaria o protetor solar como indicação. Vocês podem vender o sabonete mousse para ela usar em casa também como forma de higienização, o sérum clareador aqui a gente vai usar ou sérum clareador ou citrogel. Se for uma pele que tem muita mancha, principalmente melasma ou hiperpigmentação pós-inflamatória, nós vamos utilizar o citrogel, que aí sim é um sérum mais concentrado para a gente obter um melhor clareamento em casa, tá? Em home care para você ir acompanhando essa cliente. Então, eu coloquei até duas opções para vocês aí no slide de home care. Opção 1, Nano Sabonete Mousse, vocês podem vender o tônico para cliente, tem toda a linha home care também, tá? O sérum clareador, protetor solar. Opção 2, mesma coisa, mousse, tônico, protetor solar, só que ao invés do clareador, o citrogel, se for no caso de uma mancha mais acentuada, certo? Coloquei aqui para vocês um resultado meu, clínico meu, de Life C. Aqui eu introduzi o microagulhamento, foram 4 sessões. Dá para vocês perceberem aí um pouquinho o tanto que melhorou o viço dessa pele, a hidratação e você consegue observar o clareamento e algumas rugas finas. Então, a pele, ela tem aquela sensação de descanso. Sabe quando a cliente chega e fala assim, nossa, parece que ela tá plena, acabou de acordar, tá aquela pele jovem, aquela pele saudável, quando você olha e ela tá viçosa mesmo. Então, o Life C é isso. Além do clareamento, a gente consegue obter uma forte hidratação e melhora das rugas finas e clareamento, principalmente de melasma. Vocês podem observar que essa cliente tem um melasma na testa, né, região frontal do rosto, e a gente consegue observar uma certa melhora, e no sulco nasogeniano também a gente consegue melhorar aí um pouquinho dessa ruga um pouquinho profunda que a gente conseguiu observar. Aqui coloquei um outro resultado, que é da nossa querida Jéssica Castellani, né, nossa técnica aqui também da Mais Creme, nossa cremilda. Esse é um resultado dela, clínico, que eu coloquei aqui também com autorização dela. De Life C, aqui foram 2 aplicações. Então a gente consegue observar o quanto já tem o resultado aí, a partir da primeira, segunda, a cliente já começa a ficar muito satisfeita. Partimos então para o nosso protocolo agora, Black Secret, que é um peeling médio. Vou separar aqui agora para mostrar para vocês os outros produtos, que agora a gente vai mudar o protocolo. Então vamos começar agora a falar do nosso queridinho protocolo Black Secret, que é o nosso peeling químico médio. Lembra dos 3? Então aqui agora é o nosso peeling médico. O que é o médio? Concentrações mais altas de ácidos, tá? Então vamos falar um pouquinho dos benefícios desse protocolo. A gente consegue aqui retirar uma camada córnea da pele com um pouquinho mais de profundidade.
E aqui a gente não vai ter uma esfoliação física. Lembra que no Life C era um esfoliante físico? Aqui nós vamos ter uma esfoliação química através de ácidos mesmo e uma reação química que acontece na pele. Então coloquei alguns benefícios aqui para vocês de melhora da renovação celular, fotoenvelhecimento, manchas, hiperpigmentação, suaviza as rugas finas. Então a gente vai conseguir uma textura e melhora do tom da pele, então a gente consegue observar até uma uniformização do tom da pele quando a gente faz o Black Secret. Favorece a permeação de ativos, então lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar esses protocolos como um pré-procedimento. Então a pessoa vai fazer um procedimento injetável depois, vamos preparar essa pele, vamos clarear, vamos hidratar, vamos nutrir e deixar essa pele regenerada, revitalizada com o Black Secret. Vou falar para vocês um pouquinho do passo a passo. Nós vamos começar com a higienização com o sabonete glico-renovador. Aqui ele já é um sabonete com ácido cítrico, ácido glicólico e o ácido lático. Então todos eles vai ter numa concentração mais alta ácido cítrico, ácido glicólico e ácido lático, tá? Então aqui a gente vai usar o sabonete, espalhar em toda a face com movimentos circulares e deixar ele agir aí de 3 a 5 minutos, retirar com algodão umedecido em água, certo? Segundo passo é o nosso desengordurante, né? É o pré-peeling. Então esse daqui também tem os nanoácidos, todos esses que eu falei para vocês. Então nós vamos passar ele e nós não vamos remover, tá? Deixa ele permear um pouquinho na pele, a solução pré-peeling, e aí sim a gente vai começar a usar o concentrado na terceira etapa do nosso protocolo. Aqui a gente vai usar o Black Secret clareador concentrado. Esse daqui é um produto profissional. O fabricante, ele até coloca ele como um home care, mas eu vou dar duas opções para vocês de home care. Esse daqui seria melhor a gente usar ele em cabine, tá? Dentro da clínica. Então, esse daqui a gente vai aplicar de 4 a 6 gotas e deixar agir por 10 a 15 minutos. Então, aqui ele chega a uma concentração a 70%. Então, o ácido glicólico dele tem 70%. Glicólico, ele vai ter o ácido cítrico e o ácido lático também. Então, aqui vocês vão passar de 4 a 6 gotas e não vai remover. Vocês vão finalizar com o gel peeling, né? Também da linha aqui toda da Tulipia, do Black Secret. Esse daqui é um queridinho meu, eu gosto muito dele. Vocês podem associar ele até com... Não só não ficar engessado só às vezes no Black Secret completo, mas vocês podem usar o gel peeling facial em outros protocolos também. Então vocês podem usar eu quero usar um ácidozinho mais brando, fazer um peeling mais brando e finalizar com o gel peeling, vocês podem também. A fabricante, ela fala pra gente usar de 2 a 6 horas. Então você vai usar esses 3 produtos no seu cliente, vai passar o gel peeling por cima e ela vai embora para casa com esse produto no rosto, tá? Por experiência clínica, eu falo para vocês que os resultados que eu tive foi com mais horas que eu deixo o cliente em casa com esse produto. Então aqui fala de 2 a 6 horas, mas eu indico para o meu cliente ficar de 8 até 18 horas. Então se ele vai na clínica de manhã, eu peço para ele lavar só à noite antes de dormir o rosto, tá? Agora, se meu cliente vai à tarde, após o almoço, eu peço para ele lavar só no outro dia de manhã. Eu senti que os resultados são melhores, a gente tem um clareamento mais expressivo após 15 dias. E aqui a gente pede para vocês usarem, né, o nosso fabricante, a gente fala para usar uma sessão por semana, né, 3 sessões, uma por semana. Eu, Letícia, uso em cabine 3 dias seguidos de peeling e eu tenho resultados fantásticos. Então não tem problema, vocês podem usar com segurança 3 dias seguidos de peeling e usar o gel peeling de 8 até 18 horas. Então anotem aí, vocês podem sim prescrever isso para o seu cliente, desde que você tenha um termo de consentimento avisando tudo que ele tem que tomar cuidado em casa. Então, como diz a Jéssica, a gente até fala, orientar a sua cliente, a gente até brinca isso na clínica, e não fazer o nosso esquilo raivoso. Gente, o que é o esquilo raivoso? Você escovar os dentes e deixar a pasta de dente toda sair
em volta da face, principalmente ao redor da boca, dos lábios. Isso faz com que você pode ter uma reação química pós-procedimento, então isso pode aparecer aí de 5 a 7 dias depois do peeling, tá? Isso pode acontecer, então eu sempre oriento as minhas clientes a escovar os dentes com um pouquinho mais de fineza, tá? Então, não deixa a pasta de dente sair em volta da boca, isso pode sim, porque a pasta de dente ela tem clareador e pode ocorrer uma reação química com os produtos que a gente está usando em casa e os produtos que você usou em cabine. Outra coisa que eu peço para as minhas clientes não fazerem é chorar. Então, eu peço, não assiste filme triste, por favor, não briga com o marido, não briga com o namorado. Então, eu evito aí, pelo menos nos primeiros 15 dias, depois de peeling, não chorar, porque a lágrima é ácida e a gente pode ter uma reação química depois, tá? Isso é uma das orientações que a gente passa. Existem várias, mas uma dica que eu dou para vocês é usar o gel peeling de 8 a 18 horas. Ele já tem um blend de ácidos, então ele vai ter o cógico, o cítrico, o mandélico e o alfa-arbutin. O alfa-arbutin, ele veio também para entrar no lugar da hidroquinona. Eu muitas vezes, por muitos anos, já indiquei hidroquinona para a pessoa usar em casa à noite, principalmente só em cima da manchinha, às vezes com auxílio de um cotonete. E aqui o alfa-arbutin veio para isso também, então o gel peeling, ele é muito expressivo. E outra dica que eu vou dar para vocês, em cabine, aplicou o gel peeling, a cliente vai para casa, eu geralmente aplico, espero 10 minutos e reaplico em cima da mancha ou do melasma ou de linhas profundas onde a pessoa quer rejuvenescer mais. Então essa área aqui ao redor dos olhos, na glabela, né, que é entre as sobrancelhas aqui, que geralmente tem um músculo muito forte, tem uma ruga muito forte aí, sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, e onde tiver algumas manchinhas mais acentuadas, eu reaplico ele após 10 minutos e aí sim eu peço para ela ir para casa, certo? Aqui eu coloquei um home care, coloquei duas opções para vocês, mas a gente tem uma terceira opção também. A nossa fabricante, ela fala que o sérum clareador concentrado, ela pode ser usado home care, mas eu indico vocês a usarem ele só em cabine, tá? Porque ele é um concentrado muito alto e a gente não sabe como são os cuidados em casa da cliente, pelo uso de protetor solar, porque eu peço para ela usarem protetor solar, reaplicar de 3 em 3 horas. Então aqui eu não indicaria vocês, coloquei como opção por conta do fabricante, mas aí eu entraria com a loção clareadora Bio White ou a Cep White, tá? São duas opções aqui que a gente vai usar no home care, e aí a gente deixa essa daqui só para uso profissional, certo? Protetor solar, que é o Hidrasol, a gente pode usar o mesmo, tá? Indicar para cliente. E aqui são dois clareadores que a gente pode indicar para nossa cliente como uso home care. Fora que a gente pode indicar aí um hidratante, algo com ácido hialurônico para melhorar a qualidade dessa pele, a hidratação dessa pele. A gente tem o Hialux, que é a linha também da Tulipia, para a gente conseguir aí a hidratação e a limpeza dessa pele. Aqui eu coloquei alguns resultados das nossas cremildas do Brasil. Essas fotos foram compartilhadas nos nossos grupos e eu coloquei aqui para vocês verem para cicatriz de acne, para melhora da glabela. Lembra que eu falei dessa ruga aqui, ó, entre as sobrancelhas? A gente consegue uma melhora muito significativa. Olha só, em pele negra, o quanto ela é muito bem-vinda, esse peeling. Eu gosto muito. O gel peeling facial da Tulipia, para finalizar, gente, em pele negra ele é sensacional. Ele dá um glow depois na pele e é uma pele que não fica, que não tem muita sensibilidade. Então vocês vão perceber que geralmente no pós-peeling a pessoa vai ficar com vermelhidão. Lembra que eu falei da cascata inflamatória? Então geralmente aqui vocês vão ter todo o processo inflamatório. E vocês podem observar, ó, na região frontal um melasma que a gente conseguiu clarear quase 100% aí com o Black Secret. Tem mais um resultado aí para vocês, ó, de melasma, região frontal, região do malar, bem abaixo dos olhos, a gente consegue observar aí um melasma bem acentuado. Então aqui eu até coloquei algumas fotos, tem os créditos aqui escritos na foto. Manchas de acne, lá, hiperpigmentação pós-inflamatória, olha como melhora a mancha de acne, até por hemosiderina, muitas vezes.
aqui a gente consegue uma melhora bem significativa também. Bom, como eu sou muito boazinha, coloquei aqui para vocês todos os ativos que contém no clareador concentrado, no BioWhite, no Sap White e no Citrogel. Coloquei todos os ativos para vocês verem como eles são parecidos. Então tem o ácido cógico, o mandélico. Lembra que eu falei para vocês que aqui ele tem o ácido glicólico a 70%, então por isso que ele é mais concentrado, eu não indicaria ele usar home care. Ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico a gente utiliza muito com manchas por hemosiderina, que eu acabei de falar, que são manchas através do sangue, né? Então, por exemplo, manchas por hemosiderina, manchas de olheira, é muito legal a gente usar o tranexâmico. Ele é muito bem-vindo para manchas de olheira, tá? Ácido fítico, nicotinamida, que é a niacinamida, que é um antioxidante muito poderoso. E os outros, o BioWhite aí, ele vai ter alguns nanoácidos, que é o ácido glicólico, cítrico, lático, alcaçuz e o óleo de aveia, que ele vem aqui, ó, nesse BioWhite, que ele é muito indicado para home care, mas vocês podem usar em cabine também, tá? Se não tiver o clareador concentrado, vocês podem substituir pelo BioWhite em cabine no protocolo também, que dá certo. Sap White e o Citrogel. O Citrogel, até falei um pouquinho para vocês dele. Ele tem o alfa-arbutin, tem o Belides e tem a nanovitamina C. Então, esses clareadores vocês podem indicar sem medo no home care para os clientes de vocês, tanto o Sap White quanto o Citrogel e o BioWhite. E aí, para finalizar aqui os ativos, eu trouxe o que cada ativo serve aí para vocês saberem o que vocês estão indicando e até para vocês saberem individualmente o que para cada ácido o que ele age. Muitos deles têm em comum, né, o clareamento, a melhora do fotoenvelhecimento, melhora da hiperpigmentação. Então tudo isso alguns deles têm em comum. Quando vocês veem aí, tá escrito assim, AHA, né, que é o AHA. Então são o alfa-hidroxiácido. Então geralmente os alfa-hidroxiácidos, eles são constituídos por ácido mandélico, ácido glicólico e o ácido lático, tá? Então aqui quando a gente coloca o AHA é por conta do alfa-hidroxiácidos. Então eu coloquei o ácido cógico, que é para combater hiperpigmentação. Ele não causa irritação na pele, ele é um ácido mais brando e ele aí provém, né, da fermentação aí do arroz, da soja, do saquê. E ele pode ser usado até no nosso dia a dia, que é o ácido cógico, tá? O ácido mandélico, extraído aí das amêndoas amargas, é um ótimo ativo para fotoenvelhecimento, né? Para rugas finas, para rugas também mais profundas. Então ele previne aí esse envelhecimento da pele e melhora muito a renovação celular e o rejuvenescimento da pele. Ácido glicólico, que é o nosso queridinho aí, ele tem a concentração mais alta aqui nos nossos produtos, vai trabalhar o anti-envelhecimento, a ativação da renovação celular e melhora muito, ele abre todos os canais para a gente ter uma absorção de ativos depois para a gente fazer um próximo passo, então ele é muito ótimo para a gente permear ativos. O tranexâmico, que eu já falei um pouquinho para vocês aí, por conta da hemosiderina, aqui fala também que ele é muito eficiente no clareamento de olheiras e para prevenir a pigmentação através dos raios UV, né, da radiação solar. Eu adoro, em particular, eu gosto muito do ácido tranexâmico, eu gosto muito de trabalhar com ele. O ácido fítico, né, que provém aí de sementes, de nozes, tem ação clareadora e ele é um poderoso antioxidante e hidratante. O fítico e o lático, geralmente é muito hidratante também, e ajuda aí a uniformizar o tom da pele. Nicotinamida, que eu acabei de falar para vocês, ou niacinamida, que provém aí da vitamina B3, a gente consegue aí melhorar todos os danos causados pelo meio ambiente, pela poluição, fatores extrínsecos. Então a gente consegue trabalhar muito com a niacinamida. Vocês vão perceber que tem muitos ativos hoje no mercado com niacinamida, que é um ótimo antioxidante. Coloquei aqui alguns ativos que é específico da linha do Black Secret, que é o nanoácidos, e o Nano Uplift, que é o ácido hialurônico com a acácia do Senegal. É muito legal esse ativo, que ele é mais para firmeza e elasticidade da pele,
para a gente ter uma produção melhor aí de colágeno e elastina e trabalhar o rejuvenescimento da pele. Então vocês conseguem observar que os ativos são bem pensados para a gente tratar tudo, né, de uma pele, tanto fotoenvelhecimento quanto rejuvenescimento da pele e clareamento de manchas. E o Sap White, que é um ativo, né, do próprio... Cadê ele aqui? Que é do Sap White, ele é um ativo, Sap White mesmo, e a própria fabricante induz e fala que ele tem 24% chances a mais de clarear do que qualquer outro produto do mercado. Então aqui a gente vai trabalhar clareamento e melhora da aparência da pele, deixar ela muito mais uniforme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse protocolo. Agora vamos colocar tudo isso em prática. Eu quero que vocês façam aí, se puderem, marca aqui a Mais Creme. Vocês cremildas vão adorar trabalhar com esse protocolo. Eu espero muito ter ajudado vocês e clareado um pouquinho a mente de vocês falando sobre ácidos, sobre peeling. É claro que a gama, né, de ácidos é muito complexa, existem muitos ativos no mercado, mas hoje eu trouxe para vocês o peeling superficial, o peeling médio, que dá para a gente trabalhar com todos os fototipos de pele, todos os tipos de pele, e dá para a gente trazer de novo a autoestima para suas clientes, e vocês conseguem aí trazer muitos benefícios, tanto de clareamento como resultados muito bacanas e muito satisfatórios que vocês vão trazer e solucionar essa dor do seu cliente. Tá? Coloquei uma mensagem aqui para vocês que eu gosto muito, que eu levo comigo, né, para minha vida, que é: mãos que conduzem a vida, mãos que cuidam do corpo, da mente e da saúde, mãos que têm a arte de trazer tranquilidade e autoestima, afinal, mãos que doam amor nunca ficam vazias. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu like, marca aí todo mundo, marca Mais Creme, nós todos, que a gente quer ver o trabalho de vocês e como vocês estão aí se saindo, trabalhando com toda a nossa linha de produtos da Tulípia e da Mais Creme. E estou aqui, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu sou Letícia Martori e muito obrigada por ficar até aqui comigo. Até mais!